eu me preparo pra ligar a câmera e começo a tocar esse funk, sei lá de onde que tá vindo. Dá pra ouvir o batuque? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de junho aqui pro canal. Bom, o primeiro livro que eu comecei e terminei nesse mês foi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse foi o meu primeiro romance do autor. Há alguns anos eu li Amores Risíveis, que é um livro de contos dele, e eu gostei de alguns contos. Livro de conto tem, né, essa complicaçãozinha que sempre vai rolar aquela história de alguns serem mais fraquinhos, alguns serem melhores e tal. É difícil que uma coletânea de contos seja inteira forte, né? Eu não lembro direito exatamente o que eu achei, mas eu lembro de pouquíssima coisa. Enfim, como eu disse, esse foi o meu primeiro romance do autor e eu gostei muito, muito mais do que eu pensei que eu ia gostar. Ele é muito filosófico e a gente se perde muito nos pensamentos dos personagens, mais do que em suas ações, e eu gostei demais. Aguardem a resenha. Depois que eu terminei o Milan Kundera, eu comecei então o super aguardado do mês e do ano e da década, aquelas. História da Menina Perdida, da Helena Ferrante, o último volume da tetralogia. Eu não vou nem dizer finalmente, porque agora que acabou, tudo que eu queria é que tivesse mais uns 5, assim, eu não queria acabar. Eu fiquei sofrendo, porque é tão triste quando a gente fica obcecada com o negócio e ele acaba, né? Bom, enquanto o último livro de uma série, eu gostei desse livro. Eu achei que o final foi bem coerente, se não satisfatório, no mínimo coerente. Vou falar melhor sobre isso na resenha, mas eu acho que eu gostei sim. Talvez o meu favorito da série ainda seja o terceiro, ainda tô colocando isso em dúvida, mas gostei bastante do fechamento também. Depois de terminar Helena Ferrante, eu li Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Eu escolhi esse livro para a categoria Um Livro Escrito no Ano em que Você Nasceu, do Desafio Luxuoso. Então, esse livro aqui foi escrito em 92, foi meu primeiro Mia Couto. Quem conhece o autor sabe que ele tem uma narrativa e um vocabulário todo próprio, e no início isso me deixou muito assustada, ainda mais porque eu comecei a ler esse livro já tendo ouvido falar, assim, no Booktube, que é um livro difícil, eu pensando, puxa, eu nunca li Mia Couto, vou começar justo com um difícil, e no começo eu tava com muito medo de não entender, então eu tava demorando, sei lá, 20 minutos por página, porque eu lia e relia os parágrafos com medo de estar perdendo alguma coisa, mas depois que eu relaxei, a leitura fluiu bem. Depois que você pega o jeito do vocabulário dele, você percebe que na verdade é uma delícia, e se no início ele fica meio que atarrancando você, depois que você pega o gancho, ele te faz deslizar, porque é uma delícia. Inclusive, eu já acho que tinha que ter um dicionário de língua portuguesa escrito pelo Mia Couto, porque ele é muito incrível, e o vocabulário dele é muito inocente, muito puro, e sério, quando eu fizer a resenha eu vou ter que citar alguns trechos, porque ele é maravilhoso. Já tô muito ansiosa pra ler outras coisas dele. Bom, então esses três foram mesmo os livros que eu comecei e terminei em junho. Eu acho que foi um mês um pouco mais lerdinho no quesito leituras, mas os 3 livros foram grossinhos, vai. Eu viajei também, então, enfim, não tive tanto tempo quanto nos outros meses. Agora, um livro que eu comecei e ainda não terminei é O Ministério da Felicidade Absoluta, da Arundhati Roy, que é uma autora indiana que é contra a globalização, e ela vai falar muito disso na sua história. Eu nunca tinha ouvido falar da autora, eu confesso. Eu recebi esse livro da editora Companhia das Letras para poder fazer a divulgação aqui pro canal. Eu já passei da metade dele, mas ele também é um livro grossinho, tem quase 500 páginas, e ele tá bem interessante. A narrativa da autora é muito rápida e muita coisa acontece, a gente é apresentado o tempo todo a novos personagens, então é um livro que eu leio um pouco mais devagar do que o normal, porque eu sinto que eu tenho que ficar atento o tempo todo. Não é aquele tipo de livro que dá pra você ler com barulho em volta, sabe? Então por isso eu tô lendo um pouco mais devagar do que talvez eu leria se fosse mais fácil, enfim. Mas eu tô gostando sim, eu já tô super curiosa pra conhecer outras obras da autora. Eu realmente nunca tinha ouvido falar dela e eu tô pensando por que eu nunca tinha ouvido falar dela. Aguardem a resenha. Além de tudo isso, eu vou citar mais uma vez Clarice. Minha evolução em todos os contos tá ridícula. Eu já falei que eu não vou nem ficar prometendo mais que pro próximo mês eu trago a próxima resenha, porque eu tô cansada de prometer e passar vergonha. Eu realmente tô lendo esse livro num ritmo devagar, mas esse mês eu comecei o Laços de Família, que é o segundo livro presente aqui, e eu devo ter lido uns 3 ou 4 contos. Não vou prometer que eu vou terminar esse mês, mas pelo menos ele não ficou parado como ficou nos últimos 2 ou 3 meses, né? E é isso. Além de livro, eu li também uma revista que fala sobre livros. Essa altura do campeonato, todo mundo que é interessado em literatura já deve ter ouvido falar da revista 451, a revista dos livros, que foi lançada em maio, só que eu fiquei sabendo dela, acho que lá pelo final do mês, acabou que eu comprei só em junho e li agora durante o mês de junho, então vou falar um pouquinho sobre as reportagens que eu mais gostei. Falando rapidinho sobre a revista em geral, é aquela coisa, né? Se a gente respirar fundo e tirar aquela boa dosezinha de pedância que a gente sabe que a gente vai encontrar numa
revista séria sobre literatura, a gente consegue encarar ela bem. Eu gostei dela, já comprei a edição de junho também. Então, tô seguindo. As reportagens que eu achei mais interessantes foram a primeira, que se chama O Brilho Incendiário dos Livros, e que vai, obviamente, explicar o motivo do nome da revista ser 451, que claramente é baseado na distopia do Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que eu já paguei mico aqui dizendo que eu não quero ler. Mas enfim, eu achei essa reportagem de apresentação bem interessante. Ela vai falar sobre como, até hoje em dia, na verdade, a sociedade continua queimando livros metaforicamente, ou até não, como ele dá alguns exemplos aqui, para afastar as pessoas do perigosíssimo e revolucionário conhecimento. É uma reportagem bem forte, bem interessante, e era só a apresentação. A segunda reportagem é bem maior e também é bem interessante, vai falar sobre o feminismo, meio que comparando o feminismo de antigamente com o feminismo atual, qual é o caminho que as coisas estão tomando. E só pra deixar claro, assim, pra quem não sabe qual é a proposta da revista, é discutir diversos assuntos, como política, sociedade, filosofia e tal, com base em literatura. Então sempre tem aqui, ó, livros que foram resenhados e, enfim, levados em consideração na construção da reportagem, geralmente livros que estão sendo lançados por agora, né? Então, a jornalista que escreveu essa reportagem é a Antônia Pellegrino, que eu já conheço e que eu gosto, costumo gostar do trabalho dela. Ela escreveu, então, essa reportagem aqui falando do feminismo e eu gostei bastante. Impossível não falar também de A Escritora Genial, que é a reportagem de capa, que fala, logicamente, sobre Helena Ferrante, nossa obsessão atual. Então essa reportagem vai falar um pouco sobre a trajetória da autora, sobre os romances e tentando entender o porquê que a gente tá tão obcecado por ela, porquê que ela vai dominar o mundo. Eu não achei que tem spoilers, eu li essa reportagem antes de ler o último livro e eu não achei que prejudicou em nada. Ela faz uma análise mesmo de como a história é encaminhada e não como que ela termina, sabe? Gostei bastante, foi escrita pela Eliane Robert Moraes, essa eu não conhecia. Ainda aqui tem uma outra reportagem menorzinha, que é Lendo a Nós Mesmos nos Reflexos de Machado, que vai falar sobre os reflexos de Machado de Assis na avaliação da sociedade, mas o que eu mais gostei mesmo foi essa partezinha aqui, que foi até colocada em destaque, que diz o seguinte: como explicar o fato de que a possibilidade de inocência de Capitu só surgiria com força meio século após a publicação de Dom Casmurro? E aí aquele soco na cara, mas ao mesmo tempo faz a gente respirar e pensar. É muito fácil responder essa pergunta, né? A inocência de Capitu só começou a ser levada em consideração tanto tempo depois, porque até hoje a inocência da mulher não é muito levada em consideração. Até quando a mulher é obviamente inocente, como nesses casos de, sei lá, uma mulher que é estuprada por 30 homens, que foi o que aconteceu ano passado, as pessoas ainda têm coragem de colocar a inocência da mulher em questão e tipo, ah, mas será que ela não pediu? Será que ela não tava bêbada? Será que ela não tava dançando com roupa curta? Enfim, se até quando ela é obviamente inocente, as pessoas duvidam da inocência dela. Imagina numa história escrita há muitos anos atrás, onde o protagonista e a voz soberana da história era um homem. Quem é que ia parar pra cogitar a inocência da mulher no meio desse cenário, né? Então, assim, a resposta a essa pergunta é óbvia, e eu sei que o jornalista que escreveu, ou a jornalista que se chama Flora e não é brasileira, enfim, ela quis jogar mesmo essa brincadeira e dar esse soco na gente pra fazer a gente pensar no tanto que a mulher tem que estar sempre tentando se provar e por que ela é sempre menos levada em consideração, por que a sua voz sempre é colocada em dúvida. Muito interessante, muito importante pensar sobre isso, né? Bom, então é isso. Acho que o que eu tenho de destaque pra fazer da revista são essas matérias. Eu vou procurar ler todas as edições e falar também no fechamento do mês sobre as minhas matérias preferidas, mas eu indico a revista sim pra quem curte literatura e gosta de ler mais sobre o assunto numa publicação específica. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê na quinta-feira. Um beijo e até a próxima. Tchau!